Amanhã é 20 de setembro, Revolução Farroupilha, feriado aqui no Rio Grande do Sul, e sabe o que isso tem a ver com o Bitcoin? Absolutamente nada. Mas ontem nós tivemos aqui o tão aguardado dia 18 de setembro, né, que eu já venho falando no canal há bastante tempo, e realmente tivemos o tal corte de juros pelo Fed, né? Tio Jerry resolveu passar a faca na taxa de juros, cortou 0,5% na taxa americana. No entanto, eu realmente achava que a gente teria uma movimentação um pouco mais volátil, né? Eu acreditava que a gente poderia ter uma volatilidade muito maior no dia de ontem. No entanto, não foi o que aconteceu. Tivemos uma volatilidade moderada, né? Hoje o dia está muito mais volátil do que no dia de ontem. No entanto, pessoal, tivemos aqui movimentações bem interessantes, né? A primeira dela é que realmente a gente teve uma certa correção antes da taxa. Um dia antes nós tivemos uma impulsão no preço, mas nada alarmante, né? Eu estava falando com vocês que eu não gostaria de ver o preço disparando fortemente para cima antes da divulgação da taxa de juros, justamente porque poderia ser uma corrida, né? Um sell the news, onde grandes players estariam com informações privilegiadas e estariam fomentando aqui um FOMO na galera, para que no dia, né, do corte da taxa de juros, que foi ontem, aí sim eles poderiam ter liquidez suficiente para despejar. Não foi o que aconteceu, né? Na verdade, inclusive, tivemos aqui um movimento bem modesto. Hoje também estamos com movimentação modesta, o que me leva a crer que realmente podemos estar diante de uma movimentação aqui de alta para o longo prazo. Por quê, pessoal? Analisando o gráfico semanal, estamos nessa formação aqui de bandeira, que já virou cortina, São João inteiro, nessa lateralidade monstruosa. No entanto, ela está com muita cara de acumulação do preço. Teoria de Will Café, SMC e tudo mais, onde a gente vai lateralizando, acumulando liquidez, fazendo movimentações de perdas de fundo sem continuação. Inclusive esse aqui pode ter sido o reteste final da movimentação para que aí sim a gente tenha a movimentação de alta, né? Eu não acredito que esse aqui foi o nosso topo histórico, eu já vim falando há bastante tempo, porque normalmente topos históricos, pessoal, eles não são lateralizados, né? Sempre que a gente tende a bater um topo histórico, a gente tem correções mais rápidas no preço. Tanto pela psicologia do preço, tanto por momentos de ciclo econômico, e normalmente esses topos históricos, pessoal, são no momento ápice da euforia, onde o pessoal realmente está comprando sem dó nem piedade, a razão já deu adeus pro mercado, né? O racional foi embora, é só emoção, é só aquele maximalista louco, então normalmente são picos de movimentação com retornos mais rápidos, né? Dificilmente a gente tem topo de ciclo com movimentos lateralizados em topo, tá? Então tá mais para uma reacumulação do preço realmente. E aí sim, né, rompendo essa máxima, na minha opinião, a gente está fazendo a última pernada, né? A pernada final do ciclo, antes de um movimento de recessão, que sabe-se Deus quando vai acontecer, né? A gente sempre tem que reagir ao preço. Esse negócio de ficar dando uma de mandiná, guru, é a fórmula perfeita para você perder dinheiro no mercado, né? Mesmo você tendo uma análise um pouco mais enviesada, que é normal, né? Todo mundo tem sua própria análise, a gente tem que reagir ao preço que é o mais assertivo, né? Inclusive aqui tem onda de Elliott, tem um monte de confluência apontando que realmente a gente pode ter mais uma pernada para cima. Alvos aqui, pessoal, é muito complicado a gente cravar alvos para cima, justamente porque a gente nunca testou essas regiões de preço, né? E vocês concordam comigo que no momento que a gente passar essa zona de topo histórico aqui, nessas movimentações, absolutamente ninguém está no prejuízo, porque ninguém conseguiu comprar acima do valor atual, então todo mundo vai estar no lucro. Olha só que maravilha, tá? Então é complicado a gente traçar alvos. O que eu acho e eu acredito que a gente pode acontecer é ter uma resistência muito forte ali na região dos 100 mil, 120 mil dólares, porque seria mais ou menos a região onde os players que investiram nos ETFs do BTC, que foi aqui na casa dos 50 mil dólares, que acumularam aqui nessa região dos 60 mil dólares também, estariam com mais ou menos 2x de valorização, né? Para quem é do mundo cripto, pessoal, 2x muitas vezes parece pouco, né? Soa aos ouvidos como uma briga, né? Não, isso é muito pouco, você está sendo alface. Mas para quem trabalha no mercado tradicional, para quem opera, por exemplo, o ETF, pessoal, é uma valorização gigantesca. Então pode ter certeza que chegando nessa valorização, a probabilidade de o pessoal realizar lucro é muito alto, né? Obviamente que eu não acredito que vão vender tudo, tá? Mas realizações parciais são bem comuns nessa movimentação. Então o cenário macro ainda não mudou. Eu também acreditava que mesmo tendo uma queda mais forte, eu até gostaria de ter visto um pouco mais de queda, pessoal, para limpar bem a liquidez, mas eu sempre passei nas análises que eu achava muito improvável que a gente trabalhasse aqui abaixo dos 48 mil dólares, justamente porque é zona de defesa de institucional, tá? Os institucionais não gostam de ficar no prejuízo, então eles defendem posições, e como a maioria entrou aqui na zona dos 50 mil, uma queda nesse movimento aqui seria somente busca de liquidez, né? Com baixa probabilidade de realmente
realmente trabalhar aqui abaixo, né? E o cenário se manteve o mesmo com esse corte um pouco mais agressivo, que mostra que realmente o Fed anda um pouco preocupado. Ainda assim, o cenário é otimista. Essa movimentação de alta agora é uma movimentação de alta pós taxa de juros, o que é muito importante, né? Eu sempre estava frisando para vocês, eu não gostaria de ver uma alta muito forte antes, justamente porque esses movimentos de precificação, né, antes de realmente acontecer o fato, normalmente são sell the news, normalmente geram a liquidez necessária para grandes players saírem da sua posição. No entanto, esse cenário não se confirmou, tivemos a movimentação de alta, tivemos o recuo antes desse movimento, né? Então percebam que a gente tem aqui no gráfico diário, nesse movimento, um fundo ascendente formado, tivemos reteste nessa liquidez, não deixando grandes ineficiências, pelo menos no gráfico diário. Então, por enquanto, a movimentação é saudável. No entanto, pessoal, não significa que é momento de comprar exatamente agora, né? A não ser que você esteja comprando para longuíssimo prazo, né? Pensando em vários ciclos, aí realmente os aportes para hold DCA não fazem tanta diferença assim, tá? No entanto, para quem gosta de fazer trade, aqui não é o momento de compra, pessoal. Por quê? Porque estamos mais próximos de um topo de uma resistência do que de um fundo. A gente quer comprar fundo de movimentação. Quando estava caindo aqui todo mundo desesperado, eu estava montando posição. Mesmo se o preço tivesse desabado, nesse momento a gente estaria fazendo um vídeo falando de quedas, eu ainda estaria posicionado nessa região, inclusive com caixa para comprar mais abaixo, né? Esse caixa eu ainda tenho disponível para realocação e eu não tenho problema nenhum em, por exemplo, realocar num fundo ascendente. No entanto, pessoal, agora não é hora de compra. A gente está muito próximo de uma resistência. A chance de nós virmos acima de 65 mil, até tem um alarme aqui, é muito alto somente para buscar liquidez e depois sim a gente faz um movimento corretivo, tá? E inclusive esse movimento corretivo aqui, pessoal, será um dos movimentos corretivos mais importantes do ano. Por quê? Se a gente corrigir com baixo volume, sem perder fundos, né? Sem perder aqui os 57.400, dar continuidade ao padrãozinho clássico de tendência, onde a gente vai formando fundos mais altos, né? Para continuação, é um cenário totalmente altista. No entanto, se a gente cair com alto volume, perdendo movimentações de fundo, aí a coisa vai encrespando, tá? E aí a nossa reação ao preço, ela vai tendo que ser adaptada, tá? Volto a dizer, uma coisa que eu friso muito, não existe mãe de Ná no mercado, pessoal. Quem é o gostosão, quem se acha o guruzão, normalmente toma as operações erradas. A gente tem que reagir ao preço. E reagindo ao preço, pessoal, eu já estou realizando lucro, vejam bem, né? Tio Ghost que estava posicionado aqui de baixo, com várias faixas de preço, inclusive estou com caixa ainda parado para caso caia mais, né? E essa queda pode ser até 60 mil dólares, talvez eu estarei adicionando a posição, ou essa queda pode ser mais acentuada e eu estarei adicionando posição mais abaixo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou preparado. No entanto, pessoal, aqui entra setup de realização de lucro, né? E nesse momento eu estou realizando lucro numa técnica chamada trava de ganho, onde basicamente no mercado de futuros a gente ativa, né, o modo red das nossas posições e eu posso simplesmente pegar de uma posição que eu estou lá embaixo, né, por exemplo, na casa dos 54 mil dólares. Neste movimento aqui eu estou realizando parcial, mas ao invés de fechar as minhas posições, né, fechar os meus contratos que eu tenho aqui de baixo, pessoal, eu simplesmente abro um short. Por quê? Porque o contrário de uma compra é uma venda. Se você realiza uma parcial de uma operação de long, você nada mais está fazendo do que abrindo uma operação de short. No entanto, você está vendendo a mercado sem necessariamente abrir uma operação. Então, como que eu opero, pessoal? Eu trabalho por faixas de preço, eu trabalho na margem cruzada, tá? É muito importante essa configuração estar na margem cruzada. E eu também trabalho com o modo red ativado dentro da corretora, o que me permite fazer esse tipo de operacional, né, onde eu tenho uma trava de ganho. Então, digamos que eu tenha aqui comprado 10 contratos de BTC, eu posso simplesmente vir aqui em cima e abrir um short de 5 contratos de Bitcoin. Nesse momento, eu estou com uma posição líquida de 5 contratos aqui de baixo, né? É um conceito que é muito pouco falado aqui no Brasil, esse tipo de operacional, esse tipo de trade, né, que é um trade estruturado, é um trade matemático. Mas basicamente agora minha operação, né, minha posição líquida é de 5 contratos. Ou seja, mesmo que o preço derreta até aqui embaixo, no meu preço de entrada novamente, eu já garanti o lucro de 5 contratos, né? Metade da minha posição já está com o lucro garantido. Porque nesse movimento de queda, eu vou devolver o lucro dessa operação, mas estarei lucrando aqui no meu short. No entanto, pessoal, eu não estou fazendo isso achando que a gente vai ter uma grande queda. Eu estou fazendo esse operacional justamente porque eu acredito que a gente possa ainda, talvez, subir mais um pouco, mas eventualmente nós vamos fazer uma correção. E aí, depois dessa correção, eu quero analisar se ela for forte, beleza.
talvez eu vou ter que realmente realizar todo o lucro das minhas posições e aguardar melhores preços para reentradas, mas se elas forem com baixo volume, né, sem muita vontade de cair, formando fundos ascendentes, eu posso simplesmente fechar meu short no lucro e eu continuo com a minha operação de 10 contratos aqui de baixo, esperando a movimentação de alta. Eu não perco a simetria e eu não perco o tamanho de posição, né? Se você fizesse a realização parcial normal, né, tradicional, que o pessoal ensina a fazer parciais normais, digamos que você fechasse metade da sua operação, aqui você sempre teria apenas 5 contratos, né, e nunca os 10, perdendo um pouquinho de assimetria. Então é uma forma matemática de se operar, de uma forma estruturada, né? Os membros do canal já estão carecas de saber esse tipo de operacional, mas nós estamos exatamente em uma região muito propícia para fazer exatamente esse operacional, né? Onde eu não acredito que a gente vai ter mais grandes quedas, tá? Mas eu também acredito que a gente possa ter movimentações de recuo no curto prazo. Então, essa questão de realizar lucro, pessoal, é muito confortável para mim, tá? Eu realizo o lucro mesmo sem dó nem piedade, pois eu não conheço uma alma viva no mercado que quebrou realizando lucro, tá? Então a gente coloca um pouquinho de lucro no bolso, sabendo que neste momento, né, nessa conjuntura toda, o mercado está favorável para uma alta no médio e longo prazo, né, para realmente talvez agora no final do ano a gente dar continuidade ao movimento de alta, né? Lembrando, recessão, pessoal, a economia, macroeconomia, geopolítica realmente não tá tão legal assim. Só que a gente nunca sabe quando realmente vai estourar, né? E no fim das contas, pessoal, preço desconta tudo. Todos os tipos de indicadores que você pode usar, tanto os indicadores técnicos, indicadores quantitativos, indicadores on-chain, todos eles são atrasados. E muitos deles, pessoal, não são nem confiáveis, tá? São com fontes que a gente tem que desconfiar, né? Da onde que a Glassnode tira os dados? Da onde que o pessoal tira os dados de payroll, né? Que são revisados com mais de 50% de erro, né? Então, poxa, até onde dados e informações são realmente confiáveis? O preço, pessoal, não mente. Então, quando você reage ao preço, você pode não acertar todas as análises, mas o grau de confiança fica muito maior, a sua tomada de decisão também fica muito mais confortável. Lembrando que a gente não precisa ganhar o Nobel aqui por acertar topos e fundos, né? A gente precisa ter um bom gerenciamento, a gente precisa ter uma boa interpretação em reação ao preço e nada mais, tá? E além disso, pessoal, para contribuir aqui para talvez uma possibilidade de um recuo, nós temos aqui os indicadores quantitativos me mostrando uma certa divergência aqui nessa alta, né? Nos 5 minutos a gente percebe que está subindo, mas sem muita força, né? Derivando um pouco. O Open Interest também já não está mais acompanhando tanto essa movimentação de alta. Clímax de liquidação descendente, né? Então, quanto mais sobe, menos liquidação dos shortados a gente tem. E o CVD também, de certa forma, um pouco mais estabilizado. Mas o que mais me pega nesse momento, pessoal, é a quantidade de liquidez, né? Liquidação dos longs para baixo, né? A gente percebe aqui, por exemplo, na Binance, no gráfico de um dia, olha a quantidade de liquidez para baixo, até a região dos 61 mil dólares. Não seria nenhuma correção absurda, né? Chegando aqui na casa dos 61, olha a quantidade de alavancagem que a gente tem, né? E se a gente pegar o agregado, mesma situação, se a gente pegar 7 dias, mesma situação, né? A gente fez uma bela limpeza no book, na liquidação para cima. Então, é normal e natural o preço vir para baixo. E percebam que nem é uma correção tão grande, né? Chegando nos 61 mil dólares aí, a gente já faz uma bela limpa no mercado de futuros. E aí sim seria aquela possibilidade que eu falei para vocês, né? Rever a minha posição de hedge, né? Na minha trava de lucro, que talvez eu feche ela com lucro, já garanto o lucro. E depois, quando volta a subir, eu mantenho a minha assimetria aqui de baixo, né? Então fica um cenário perfeito. Gostei, caso o preço dispare, né? Não tem problema algum, pessoal. Quando ele fizer um fundo ascendente, pode ser um fundo ascendente aqui para cima, eu fecho o meu short, mesmo no prejuízo. Por quê? Porque eu ainda estaria lucrando aqui em cima dos 10 contratos, tá? Então, como eu estou posicionado com meia mão no short, ainda assim eu poderia aproveitar a movimentação, né? Eu deixaria de ganhar esse gapzinho, né? E deixar de ganhar é diferente de perder. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. E se você quer aprender um pouco mais ainda sobre essas operações estruturadas, sobre hedge, sobre esse perfil de trade um pouco mais diferenciado, eu te convido a se tornar membro desse canal, fazer parte da nossa comunidade. Aqui no comentário fixado também eu vou deixar o nosso servidor do Discord, onde a gente sempre troca análise e experiência. Muito obrigado por assistir e tchau!